gente certamente não esperava essa votação. Eu confesso que quando eu comecei o período eleitoral, eu não esperava nem ser o mais votado de Minas Gerais. Achei que estaria novamente entre os mais votados, né? Em 2018 fui o terceiro, achei que ficaria ali em terceiro, em segundo. Não só fui o mais votado do estado, como o mais votado da história, que é muito marcante. O Nicolas também, a gente sabia que ele teria uma votação muito expressiva e a gente estava trabalhando muito para que ele fosse o deputado federal mais votado da história de Minas, que infelizmente esse recorde era de um deputado do PT, mas esse recorde era 520 mil votos. Então, assim, a gente estava mirando nisso, que ele pudesse ter ali 521 e tomar esse recorde para um bolsonarista. E quando a gente viu, foi mais de 1.490.000 votos, quase 1,5 milhão. Então, assim, um resultado extremamente surpreendente, tanto para mim quanto para ele, e um sentimento de gratidão muito grande para com quem a nós confiou a missão de representá-los. Como você falou, Thalita, é muito esquisito que o governador Romeu Zema, que tem uma plataforma semelhante ao presidente Jair Bolsonaro, ambos são de direita, tenha ganhado no primeiro turno, o candidato do Lula tenha ficado lá atrás, que o senador do Bolsonaro tenha sido eleito de forma convincente. E vale lembrar aqui que os 2 dos 3 primeiros senadores declararam apoio ao presidente, o Cleitinho e o Aro. Então, assim, se a gente somar os votos dos dois, dá uma diferença muito grande em relação ao que o Bolsonaro teve. O Silveira já não teve um resultado tão bom, que era o candidato do Lula. O Nicolas, o federal mais votado da história. Eu, o estadual mais votado da história. Então, assim, eu não tô aqui para questionar nada ou para tentar inferir nada, mas a gente acha muito esquisito. A gente sabe aí que as Forças Armadas estão acompanhando de fato as eleições e a gente aguarda o parecer deles e torce realmente para que não tenha havido problema nenhum e que não tenhamos nenhum problema no segundo turno e que a gente possa virar esse jogo. Mas quando o senhor fala que é esquisito, é exatamente o quê? Não, é esquisito, é difícil de entender. A gente tem aí um sistema eleitoral que pairam algumas dúvidas sobre ele. Eu não estou aqui para dizer se houve ou não alguma irregularidade. A gente aguarda os especialistas, que são o pessoal das Forças Armadas que está monitorando, mas que a gente recebe com estranheza, recebe. É difícil você imaginar uma pessoa votar no Zema e no Lula. E ainda mais um número largo de pessoas. Uma pessoa votar, por exemplo, no Nicolas ou em mim, ou no Cleitinho, que tinha um apoio expresso do Bolsonaro, e votar no Lula. Olha, o presidente vai estar sim retornando a Minas Gerais, inclusive ele deve estar aqui depois de amanhã numa agenda junto ao governador Romeu Zema e outras lideranças lá na cidade administrativa. Isso ainda está sendo confirmado. Aliás, minto, depois de amanhã não. Já estamos na quarta-feira, deve estar aqui amanhã numa agenda junto ao governador Romeu Zema e outras lideranças que o estão apoiando. E a nossa expectativa é, de fato, estar rodando mesmo o estado de Minas Gerais, está nos fazendo presente, primeiramente em comícios onde a gente vai contar com um grande reforço, que é a presença do governador, que ganhou de forma muito convincente em primeiro turno, e eu acredito também que o presidente deve estar rodando Minas Gerais, e uma coisa que a gente tem falado com a equipe é intensificar o número de participações e entrevistas nos meios de comunicação locais, principalmente nas rádios locais, porque aí a gente consegue furar a nossa bolha, porque muitas vezes no nosso evento as pessoas que vão ali escutar o que o presidente tem a dizer são pessoas que já votam conosco, que já estão com a gente. Então é importante ele se fazer presente nos meios de comunicação para falar às vezes com aquele cara que não sai de casa para ouvir o presidente, mas que pode ser convencido pelo que ele tem a dizer. Olha, eu acho que o que o presidente vai fazer não só em Minas, mas em todo o Brasil é de fato mostrar os resultados, os valores que nós defendemos e o que a esquerda defende, sabe? A gente tem um governo que está aí há 4 anos sem nenhum escândalo de corrupção. O mundo inteiro enfrentou a pandemia de Covid, o mundo inteiro enfrenta as consequências econômicas da guerra na Ucrânia. O Brasil é um país que nos últimos meses apresentou deflação, o que no nosso cenário econômico antigamente era algo inimaginável. O Brasil é um país onde o desemprego está caindo. O presidente Bolsonaro, sem roubar, conseguiu entregar aí a transposição do Rio São Francisco, que era uma obra que era para ter sido entregue em 2012 e que, devido à roubalheira do PT, ela atrasou 10 anos. E agora o presidente conseguiu estar entregando, está levando a água para o Nordeste. Essa mensagem precisa ser levada até para o povo nordestino, que enquanto o PT os roubava, nós estamos entregando as obras que tanto eram esperadas. A gente tem, por exemplo, a questão do Pix, que é uma ferramenta importantíssima que foi implementada pelo governo, uma ferramenta gratuita que desburocratiza, ela ajuda
muda e muito a vida do pequeno e médio comerciante, também a vida do cidadão, não tem mais que pagar ali um TED, um DOC, um presidente que foi contra o interesse do Estado, né, de arrecadação do governo, e a favor do interesse do cidadão, seja zerando os impostos federais dos combustíveis, seja estabelecendo o teto do ICMS, seja aumentando o prazo da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos. Isso é uma economia para todo cidadão, porque ao invés de você ter que ir lá de 5 em 5 anos pagar o custo da renovação, você vai de 10 em 10. Aumentou aí os pontos de 20 para 40, então muitas vezes aquele pessoal que está sempre na correria passa um pouquinho a mais no radar, perde a carteira, aquela dor de cabeça enorme. Agora a gente tem uma margem mais tranquila naquilo que o presidente sempre prometeu, de combater a indústria da multa. Então a gente precisa primeiro demonstrar os resultados desse governo, demonstrar que foram 4 anos sem nenhum escândalo de corrupção, sendo que antigamente a gente tinha todos os escândalos possíveis, mensalão, petrolão, escândalo Postales. O próprio Lula é uma pessoa que foi condenada por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, condenada em 3 instâncias, na vara de Curitiba, no TRF4 e no STJ, não foi absolvido em lugar nenhum. Como ele mente no debate e mente na sua campanha, pelo contrário, ele teve a sua condenação anulada por uma questão de endereço. O ministro Fachin, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pela então presidente Dilma, entendeu que ele não poderia ter sido julgado em Curitiba, que ele tinha que ter sido julgado em Brasília. Hora nenhuma foi analisado o mérito, hora nenhuma foi analisada as provas. Pelo contrário, quando as provas foram analisadas, ele sempre foi condenado, nas 3 instâncias onde ele foi julgado. Então a gente não quer a volta da roubalheira, da esculhambação, a gente quer um governo honesto, sério e que vai dar resultado.